Folha de ponto, cálculo de hora extra, saldo de horas, hora negativa, hora hexadecimal para decimal. Fica tranquilo, eu vou te ajudar com tudo isso nessa aula. Vem comigo! Olá, eu sou Marcos Rodelo aqui no canal Excel Online Brasil, sou especialista expert em Microsoft Excel e vou ajudar você a desenvolver a sua folha de ponto. Sim, nós vamos abordar a questão de saldo de horas, horas negativas, conversão de hora hexadecimal para decimal e você ficando ligado, prestando bem atenção aqui em todo o conteúdo, me seguindo aqui até o fim. No final dessa aula vai ter uma surpresa para você. É um elemento que vai te destacar, tá? Você vai ter um recurso exclusivo para te auxiliar no cálculo da sua folha de ponto. Vamos lá então? Me acompanha aqui nessa planilha. Eu tenho aqui uma planilha prontinha. Deixei aqui, ó, jornada de trabalho padrão. Então, normal é 8 horas diárias. Valor hora extra, tá aqui R$20 por hora extra. E essa aqui é a planilha do Clóvis, tá? Bom, primeiramente, aqui eu tenho as datas do Clóvis. E antes de abordar aqui diretamente a planilha, eu tenho dois toques aqui para vocês importantíssimos. Se você hoje trabalha nesse formato aqui, ó, por exemplo, eu coloquei lá as datas do Clóvis, né, que era do mês de abril, se não me engano. Se você quebra hoje os meses em planilhas, né, deixar separadinho, olha que legal. Você vai colocar aqui abril, você coloca o próximo mês, que é o mês de maio, e você separa exatamente a folha de ponto, uma aba para cada mês, né? Fica um negócio bem organizado. Então, não faça isso. Por favor, não faça isso. Tá legal? O normal, o ideal para você desenvolver qualquer tabela é você fazer em uma tabela única, tudo bem? Você pega uma tabela e vai colocando as datas e vai colocando um embaixo do outro, de modo que você tenha todo o período em uma única tabela. Por quê? Isso vai facilitar futuramente para uma análise histórica, um comparativo mês a mês, se os valores subiram, se desceram, isso vai auxiliar muito, tá? Então, fica essa primeira dica, não quebre em abas. Ah, Marcos, eu tenho em abas, mas não é os meses, eu tenho os funcionários. Então eu tenho o Clóvis aqui, eu tenho o Cláudio aqui. Então, mesmo conceito, tá? Imagina, para uma empresa pequena pode até servir, mas de repente com 100 funcionários, 200, 500, 1000, isso já não dá certo, tá? O ideal é você desenvolver em uma única tabela. A curto prazo mesmo, você vai ser muito mais feliz trabalhando assim. Tudo bem? Então, voltando aqui, deixa eu excluir aqui as abas. Eu tenho aqui essa planilha do funcionário Clóvis. As datas que foram registrados, os pontos, né? Entrada, saída, refeição. Aqui eu tenho os horários de entrada, saída, refeição, saída, intervalo, enfim, a hora de retorno e a saída dele do trabalho. Vamos primeiro calcular as horas trabalhadas. Há várias formas de você fazer esse cálculo. Se você não faz exatamente como eu estou fazendo aqui, mas chega no mesmo resultado, não tem problema. Eu vou dar aqui dois exemplos. Você tanto pode calcular a jornada total, qual o período que ele ficou na empresa, né? Da entrada até a saída, e depois excluir a hora do intervalo, né? Da refeição, ou você pode somar os períodos da manhã e o período da tarde, tá? Vou fazer a primeira opção aqui, olha só. Eu posso calcular o horário total que ele permaneceu na empresa, então saída menos a entrada dele. Então aqui, como eu estou pegando saída e entrada, eu tenho aqui o total que ele ficou, está incluso aqui a hora da refeição. Para excluir, eu faço menos a hora da refeição, que é o retorno da refeição, menos a saída da refeição, fechou. É isso aqui, tá? G8 menos D8, menos a hora do almoço. Então, isso é a hora total, menos a hora do intervalo, a hora da refeição, que dá para mim 8 horas e meia. Esse cálculo aqui trouxe 8 horas e meia. Vou arrastar para mostrar aqui o cálculo de baixo.
Aqui está dando 6 horas e 14 de horas trabalhadas. Vamos fazer o outro método então que eu falei. O método de somar o período da manhã mais o período da tarde. Olha como fica. Igual período da manhã. Pela manhã, ele trabalhou das 8h12 até as 12h18. Para eu pegar esse intervalo, né, eu vou fazer então a saída da refeição para a refeição menos a hora de entrada. Aqui eu tenho quanto ele trabalhou pela manhã. Vou dar um Enter aqui, 4 horas e 6 minutos. Então isso aqui compreende 4 horas e 6 minutos de trabalho. Mas vou somar agora o período da tarde, que é a saída, aqui ó, 15 horas, menos o retorno da refeição. Enter, 6 horas e 14. Então, ó, aqui eu peguei dois intervalos, manhã e tarde, e somei. E aqui no exemplo de cima, eu peguei o total do dia e subtraí a hora do intervalo. Então, tanto faz. A forma que você entendeu melhor, que fixou melhor na sua cabeça, é o que você vai utilizar. Tudo bem? Os dois estão perfeitamente corretos. Ó, se eu arrastar aqui, ó, dá a mesma coisa. Então, vou arrastar aqui o horário. Pronto. Temos as horas trabalhadas. Eu quero saber agora, então, o quanto excedeu, o quanto ficou acima ou abaixo da jornada de trabalho padrão de 8 horas. Essa é a referência que eu estabeleci aqui na planilha. Então, nós faremos aqui igual as horas trabalhadas menos a jornada de trabalho padrão. Como eu quero que todas as células fiquem vinculadas à jornada de trabalho padrão, eu vou fixar então essa célula, tá legal? Vou fixar aqui, ó. Pronto. Marcos, por que você não deixou um cifrão só? Olha só, pessoal. Para colocar o cifrão, basta você pode colocar o cifrão digitando, né? Aí o Shift 4, onde está o cifrão, ou pode pressionar a tecla F4. Quando eu pressiono F4, ele coloca dois cifrões. Aqui, os dois cifrões funcionam, apenas é desnecessário. Eu só vou arrastar na vertical, então só a linha já resolve. Se você tem alguma dúvida quanto a essa parte dos cifrões, dá uma olhadinha nesse vídeo aqui, ó, no canto esquerdo, no canto direito superior da tela, tá? Vou deixar aqui o link onde eu explico melhor essa questão dos cifrões, tudo bem? Vou arrastar aqui então, alça de preenchimento, arrastei, pronto. Percebam o seguinte, algumas células, ele mostrou aqui o hashtag, né, o jogo da velha, e não é uma questão de tamanho da coluna, porque se eu aumentar aqui, ó, não faz a menor diferença. O que houve? Onde sobrou as horas, né, ó, ele trabalhou meia hora a mais, 33 minutos a mais, né, acima das 8 horas, ele calculou. Onde foi a menos, que ficou negativo, ele não conseguiu calcular, tá? Ele não conseguiu mostrar essas horas negativas. Para que ele exiba, você pode então usar a seguinte configuração. Vai aqui na guia arquivo, no canto esquerdo superior, opções, aqui em avançado, opções do Excel avançado, vamos descer até essa área aqui, ó. Ao calcular esta pasta de trabalho, eu tenho 4 opções. Nós queremos essa opção aqui, ó, usar sistema de data 1904. Usar sistema de data, marquei, ok, pronto. E agora ele passa a exibir essas horas negativas. Ele consegue entender e mostrar para você essa hora negativa. Para isso serve essa configuração, ok? Se você quiser agora totalizar as horas trabalhadas, né? Tá aqui o total que ele trabalhou nesse período de 2 de abril a 6 de abril, né? São 5 dias de trabalho. Se quiser totalizar, basta fazer uma soma nas horas, tá? Você tanto pode usar aqui igual a função soma e selecionar o intervalo, ou pode usar um atalho muito querido, tá? Eu realmente sou muito fã desse atalho, que é o Alt igual, tá? Alt igual, e ele faz aí, ele já mostra a soma, já com o intervalo de números que está acima aí, é um atalho bem interessante, bem útil. Enter, pronto, tá aqui, ó, 16 horas e 9 minutos, ok? Errou! Não, né? Não tem como. Olha só,
aqui ele trabalhou 8 horas, aqui tem mais 8 horas, só essas duas linhas já daria 16. Aqui tem mais 10 horas, mais 6. O que acontece? Por padrão, o Excel ele calcula até 24 horas e zera e começa de novo. Tudo bem? Para que ele possa interpretar isso, é necessário fazer a seguinte configuração. Você clica com o botão direito do mouse e vai aqui em formatar células. Existe um atalho para isso também, que é o Ctrl 1, tá? Ctrl e o número 1. Não é o número 1 do teclado numérico, é o 1 aquele que fica na parte de cima ali do teclado, tá? Ó, vou clicar em formatar células, ou pode usar o Ctrl 1, cai tudo no mesmo lugar, né? E aqui eu vou formatar, olha, tenho categoria hora, formato de hora, essa opção 37, 30, 55, tá? 37, 30, 55, ok. Pronto, agora sim está totalizando. Se eu selecionar aqui as horas, percebam que bate com a barra de status. Aqui embaixo, ó, soma 40,09. A barra de status mostra, né, conforme você seleciona, ela exibe. Então tá aqui, ó, 40,09. Perfeito? Então vamos lá. Ele trouxe aqui as horas, o saldo de horas em um formato hexadecimal. O que quer dizer isso, né? O número 1, uma hora para o Excel não é o número 1. Então se você for calcular, por exemplo, uma hora extra, ele não vai calcular exatamente, não vai pegar esse 1, né? Por exemplo, 30 minutos. 30 minutos vezes a minha hora extra, que é R$20, olha quanto que dá isso aqui, ó. 30 minutos vezes a hora extra, 42 centavos é o que está exibindo aqui, né? 42 centavos. Por quê? Ele não está entendendo que isso é metade de 1. Né? Se uma hora extra é R$20, era para ele ter totalizado R$10 aqui pelo menos. A hora para o Excel são frações, né? O 1 para o Excel é um dia. O 1 para o Excel são 24 horas ao todo. Então ele pega esse 1 que é um dia, né? 1 que é um dia, dividido por 24, isso aqui para o Excel é uma hora. Complicado, né? Isso aqui para o Excel é uma hora. Vou mostrar para vocês. Se eu colocar 0100, ó, isso aqui é uma hora. Se eu formatar isso para número, ó, formatação para número, olha o que ele mostra aqui, ó, 0,04. Vou aumentar as casas decimais. Aí, tá vendo? Exatamente isso. Então, isso para o Excel é uma hora. Então, você precisa fazer de uma forma que ele entenda isso, que ele entenda trabalhar com essa hora para você calcular a hora extra dos colaboradores. Como fazer isso? Uma fórmula bem simples. Igual minuto, função minuto, tá? Isso é uma função do Excel que extrai o minuto das horas. Então, se eu coloco aqui minuto disso aqui, ó, ele traz para mim o número 30. Ó, minuto 30. Ele pega só os minutos, só aquela parte. Só que eu não quero só os minutos, tá? Eu vou precisar fazer o seguinte cálculo. Os minutos dividido por 60 mais a hora. Mais a hora aqui. Pronto. Olha o que ele mostra então. Quando eu faço o minuto, eu extraio os minutos dividido por 60, estou tirando da base hexa e trazendo para a base decimal, mais a hora. Ele trouxe 0,50. Isso é metade de 1. Se eu pegar esse 0,50 agora vezes a hora extra de 20, ele vai trazer R$10 de hora extra. Então, dessa forma, sim, ele consegue calcular. Vamos arrastar então esse saldo. Tivemos problema novamente. Aquela configuração, ela exibe as horas negativas. Porém, a função minuto, a função hora, ele não consegue trabalhar com esse valor negativo. Ele não aceita. Se eu pegar aqui, ó, uma célula qualquer igual a função hora e aplicar sobre esse valor negativo, olha só, ele traz um erro, ele não consegue trabalhar com isso. Então, nós teremos que fazer o seguinte. Vamos fazer um cálculo para quando o saldo for positivo e um cálculo para quando o saldo for negativo. Existe uma função que ela pega números, independente, positivo e negativo, e transforma ele em um número absoluto. É um número que não
Não importa o sinal, e sim a identidade do número em si. É a função ABS. Com a função ABS, é possível fazer essa extração. Por exemplo, se eu colocar a função hora, ABS, e eu coloco a hora negativa, ó, fechei, fechei. Então a função ABS vai tirar o sinal negativo dele e a função hora consegue fazer a extração. Olha como fica. 1. Ele extraiu a hora, que é o número 1, aqui dessa hora. Então dessa forma nós vamos conseguir fazer esse cálculo. Ok? Vamos lá então. Vou fazer aqui uma função C. Função C. A função C, ela permite uma automação desse processo de raciocínio, né? O Excel vai analisar. Se é uma hora negativa, eu faço um tipo de cálculo. Se não, eu farei um outro tipo de cálculo. Então, se este valor, né, do saldo for menor do que zero, tá? Isso aqui é o operador de comparação, tá? Se ele for menor do que zero, ou seja, se for negativo, então vou fazer aquele cálculo, né? Que é a hora o minuto dividido por 60 mais a hora. Só que usando aqui a função absoluto. Ó, abro parênteses, minuto, absoluto do saldo, fechei a função minuto, dividido por 60, mais a hora absoluto do saldo, fechei. Só que agora não é só isso. Percebam que eu havia aberto um parênteses vermelho aqui, ó, e ele não foi fechado ainda, tá? Eu abri aqui um roxo, fechei o roxo, o verde também, aqui também fechei. Eu vou fechar porque no final, quando ele tiver essa informação, eu quero que ele multiplique por menos 1 para ficar então um saldo decimal, porém negativo, para ele não acabar somando horas extras quando a pessoa, o colaborador, trabalhou menos. Tudo bem? Então, multiplica por menos 1. Ponto e vírgula. E se for tudo bem, se o número for positivo, é a fórmula inicial que nós fizemos, tá? Então, minuto do saldo, dividido por 60, mais a hora, fechei e terminou a minha função C. Então, se for negativo, ele vai fazer isso aqui, essa fórmula, e se for positivo, ele vai fazer isso aqui. Ok? Vamos ver como fica? Enter. E agora é só arrastar. Olha que legal! Ele conseguiu então fazer os cálculos, sendo positivo ou negativo, e ele trouxe aqui o sinal negativo quando a hora foi negativa, para poder então debitar esse valor. Vamos fazer agora o cálculo para ver o quanto deu de hora extra? Igual, vou pegar aqui o saldo decimal, vezes o valor de hora extra que está estipulado aqui em cima, tá? E eu vou fixar também com o cifrão, né? Porque todas essas células de cálculo de hora extra vai ficar vinculado com E5. Caso mude futuramente a hora extra, eu só vou mudar aqui o valor e ele já vai aplicar esse novo valor nas células. Enter, vamos arrastar. Pronto. Então percebam que aqui ele percebeu que é meia hora extra, né? Foi 30 minutos, então ele está pagando metade dos 20, que é uma hora cheia. Olha como está certinho, né? Ó, debitou aqui 35,33, né? Não quer dizer efetivamente que vai ser debitado o valor do colaborador, mas fica aqui o cálculo coerente, tanto para acrescentar horas ou reduzir horas, e para chegar no final do mês você ter um valor confiável para você trabalhar em cima dele. Tudo bem? Agora olha só, se você acompanhou até aqui, se você conseguiu aí fazer sua função, né, a função C, com todos esses valores, essas funções novas, e se por acaso alguma coisa deu errado, por favor, vai lá nos comentários e me pergunta, tira sua dúvida que eu vou ter o maior prazer em te ajudar, tá? Agora, isso já mostra que você tem um diferencial, você está interessado em aprender
Você está aqui realmente acompanhando o vídeo, acompanhando aqui a aula e querendo melhorar sua folha de ponto, melhorar seus processos, né? Entregar dados cada vez mais precisos. Então eu vou fazer o seguinte, concorda comigo que ficou um monstrinho isso aqui, ó? Ficou meio extenso, né? Ficou bem complexo toda vez ter que fazer essa fórmula. Na verdade, você faria uma vez e depois arrastaria. Mas vamos fazer aqui um negócio bem diferente para você mostrar que você dominou esse cálculo de hora extra e que você vai ter um recurso exclusivo. Vem aqui a surpresa então. Vamos fazer o seguinte. Esse arquivo, para começar, eu vou salvar ele, porque eu não quero perder essas fórmulas que eu fiz. Só que nós vamos salvar com um formato diferenciado. Eu vou aqui em salvar como, arquivo, salvar como, e eu vou salvar esse arquivo, com a extensão pasta de trabalho habilitada para macro do Excel. Tá? Salve nesse formato, é um formato XLSM, você vai conseguir abrir e fechar seu arquivo sem problemas e continuar trabalhando com ele. Apenas é necessário salvar nesse formato para que possamos colocar esse recurso a mais que vai fazer toda a diferença para você. Olha só, vou clicar, salvar, pronto, salvei aqui. E agora, vamos fazer o seguinte, essa função aqui, ó, que nós fizemos, essa função C, eu vou selecionar toda ela, vou selecionar e vamos copiar, Ctrl C. Seleciona, copia e pode dar um ESC para sair de dentro da fórmula, ou um Enter, tanto faz. Copiaram? Agora, pressione o atalho Alt F11, tecla Alt e tecla F11. Alt F11, esse aqui é o VBE, o Visual Basic Editor. Não se assustem, eu vou te orientar passo a passo, em poucos minutos teremos uma solução fantástica. Neste menu, ó, menu inserir, vamos inserir um módulo. Eu vou clicar. Percebam que ele trouxe para mim aqui uma folha em branco. Esse módulo, ele está aqui, ó. O arquivo folha de ponto, né, que é o arquivo que eu estou utilizando, módulo 1, tá? É só dar 2 cliques, mas se a folha em branco já está aparecendo, vamos lá. Digitem exatamente isso aqui, ó. Function, hora extra. Function, hora extra. Abre parênteses, saldo, as double. Fechei parênteses, enter. Vai ficar assim, tá? Isso aqui é um editor de texto, pode dar enter para pular de linha, tá? Aumentar as linhas, sem problemas. Então, function, hora extra, abre parênteses, saldo as double. Escreve doble, ok? E eu vou colar, vou colocar aqui um apóstrofo, tá? Simples, e vou dar um Ctrl V para ele colar a função que nós fizemos lá na célula. Por quê? Nós vamos replicar essa função aqui. Tudo bem? Vamos fazer aqui essa função. Vamos fazer aqui uma variável, uma só, bem simples, necessária, tá? Din resultado as double, din resultado as double, e aqui nossa função C em inglês, né? C é um if. Então, se, o que nós fizemos aqui, ó? Se i8 menor que zero, que é o saldo, né? Então, se saldo for menor que zero, então em inglês é then. Então, then. Enter. O que eu quero que aconteça se for menor que zero? Se for menor que zero, ele precisa fazer isso aqui, ó. Lembra que nós fizemos? Pegar o minuto absoluto, dividir por 60, hora absoluto e multiplicar por menos 1. Vamos fazer exatamente isso então. Resultado é igual a, vou abrir parênteses, minute em inglês, né? Minuto em inglês, absoluto do saldo, fechei o absoluto, fechei o minuto, dividido por 60, mais hora em inglês, hour, absoluto, saldo, fechei o absoluto, fechei a hora, fechei o parênteses inicial, vezes menos 1.
Então aqui nós fechamos 3 parênteses, ok? Vezes menos 1, Enter. Então, se ele for menor que zero, o resultado vai ser igual a este cálculo. Se não, else, Enter, resultado é igual. Aí, essa última parte, ó, certo? Opa, perdão, essa última parte aqui. Não precisa do absoluto, não precisa multiplicar por menos 1. Então, se não for menor que zero, é porque é maior que zero ou igual a zero e pode fazer minuto do saldo dividido por 60 mais a hora do saldo. End if. Isso aqui é a função C aqui no VBE, tudo bem? Só falta uma linha, olha que simples. E vamos falar para ele que, o que é a função hora extra? A função hora extra é igual ao resultado. Então, aqui ele avalia o que vai ser o resultado, né? Se for menor que zero é 1, se for maior que zero é outro. E aqui ele fala que a função hora extra é igual ao resultado. É só isso. Vamos ver como ficou? Pode fechar aqui, ó. Vem aqui no X, cliquei e olha o que você tem agora na sua planilha de folha de ponto. Exclusivo, hein? Igual hora extra. Olha que bacana. Você tem sua própria função para cálculo de hora extra. Pressionar a tecla Tab é o autocompletar, né? Ó. Hora extra. E eu vou clicar direto no meu saldo de horas, né? Que tem positivos e negativos aqui e pode fechar parênteses. É só isso. Olha que bacana. Enter. Pode arrastar. Olha só. Bate exatamente com aquela função gigantesca que nós havíamos feito. A diferença é que você não vai precisar fazer mais. Você agora tem uma função própria para cálculo de hora extra. Olha que bacana. Salva aí o seu arquivo para você não perder isso, hein? Agora pode mostrar para todos os seus colegas e impressionar aí como você aprendeu no dia de hoje através dessa aula. Gostou? Deu certo? Qualquer dúvida, coloca lá nos comentários, tá? Nós sempre ajudamos muito aqueles que querem aprender e querem se interessar e se aprimorar, né? Continuar nessa garra aí da melhoria contínua no dia a dia. O pessoal tá ficando em casa mais tempo, estão estudando muito mais a concorrência, tá aumentando aí no mercado de trabalho, então aprender nunca é demais, tá? Se inscreve no canal, deixa o like aí no vídeo, tudo bem? E nos vemos na próxima aula. Um grande abraço.